Olá, taxetianos! Estamos aqui hoje com mais uma entrevista, agora específica na parte tributária, e eu tenho um convidado que é mais que especial, porque a gente compartilha dos mesmos valores de família, de trabalho, e eu acho muito gostoso conversar com ele, que é o doutor Herance. Já vou aproveitar para dizer que todas essas perguntas vieram do meu grupo de gestão do extrajudicial, e aí, quando começa a fugir um pouco da área de gestão, eu já recorro aos especialistas, e o INR é um dos parceiros mais renomados e que mais tem ajudado a Taxet nessa parte tributária. Então, eu tenho aqui uma honra muito grande de estar compartilhando esse tempo e essas perguntas do grupo de gestão com o doutor Herance, e já vou aproveitar para pedir para ele se apresentar e já responder a primeira pergunta, que é para a gente não perder tempo, que é: o que é valor bruto e valor líquido para fins de tributação dos emolumentos notariais e de registro pelo IRPF? É com você, doutor Herance. Olá, Thalita. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente. É muito bom poder atender aquilo que a gente percebe como demanda, como dúvidas recorrentes, né? E a gente tem visto pelos grupos que algumas questões precisam ser tratadas um pouco mais de perto. E por isso, acho que é momento bastante oportuno para realizarmos esse rápido trabalho. Tá? Muito obrigado a você e a todos que pertencem à família Taxet. Obrigada, obrigada. E a primeira pergunta, Herance, é sobre a questão do valor líquido. O que é valor bruto e o que é valor líquido em relação à tributação dos emolumentos pelo IRPF? Então, aí a gente precisa considerar conceitos dessas duas expressões voltados para a área tributária. Então, quando a gente fala em rendimento bruto, se está falando, sem qualquer sombra de dúvida, naquilo que compõe o rendimento tributável do contribuinte, a parte que a ele pertence, aquilo que efetivamente ele tem de oferecer à tributação. Então, rendimento bruto é o quanto um indivíduo chamado pela legislação tributária de contribuinte, de sujeito passivo do imposto de renda, ele deve oferecer as regras dessa tributação. De outro lado, é importante considerar que essas regras de tributação permitem que esse valor total, esse valor bruto dos rendimentos seja diminuído de parcelas que a lei chama de dedução. Então, um notário, um registrador, que é o contribuinte que nós temos por interesse aqui focar mais de perto, ele recebe emolumentos, aquela parte da tabela estadual que a ele pertence pelos atos que ele pratica. Desse valor total do mês, a lei diz que ele pode deduzir as parcelas fixadas também pela legislação a título de dedução de dependentes. Ele pode deduzir a sua contribuição previdenciária pessoal, aquela que faz dele um segurado da Previdência. Ele pode, se o caso, deduzir aquilo que paga a título de pensão alimentícia. Então, o valor que foi definido, fixado por sentença judicial ou por acordo homologado judicialmente, ou até fixado em escritura pública de inventário e partilha. Então, esse valor também pode ser reduzido daquele chamado rendimento bruto. Então, do bruto, tirando o que a lei permite, e aí acrescenta-se, por muito importante,
as despesas escrituradas em livro caixa. Então, do bruto eu tiro dependentes, pensão alimentícia, contribuição previdenciária e as despesas do livro caixa e chego ao rendimento líquido. Então, rendimento líquido é aquele sobre o qual incidirá a alíquota do imposto. Agora, eu notei, Thalita, nas discussões recentemente travadas em 2 dos grupos dos quais participamos, que muita gente está achando que rendimento bruto é aquilo tudo que o usuário paga, independente de pertencer ou não ao contribuinte notário, ao contribuinte registrador. E aquilo não é rendimento bruto, é o total pago pelo usuário pela prática de um ato, seja notarial, seja registral. Mas ali há parcelas sobre as quais, ou em relação às quais, o notário e o registrador, eles não são contribuintes. Eles são, na verdade, substitutos tributários. Ou seja, a lei diz assim, senhor notário, senhor registrador, ao praticar esse ato, cobre esse valor que lhe pertence, mas receba também esse, aquele e o outro e repasse aos cofres respectivos. Então, esses valores, eu sei que isso está, eu diria, fazendo um cenário muito controvertido de discussões nas últimas semanas, nos últimos meses, e a gente vai ter que enfrentar isso daqui a pouco, mas o fato é que muita gente está achando que deve oferecer à tributação do imposto de renda o valor que repassa para o tribunal. É isso que eu ia falar agora para você. Você sabe que eu entendo de administração, de gestão e não da parte tributária. Então, falando de números, se o cartório recebeu R$ 100 do cliente, e aí vamos tentar fazer um exemplo super simples. Recebeu R$ 100 do cliente, R$ 30 é repasse, sobrou 70. Desses 70, ele vai tirar todas as questões que podem ser deduzidas, como essas que você falou, de fins previdenciários, de pensão alimentícia, Sim. e aí vai sobrar o líquido. E aí vamos supor que essas questões dedutíveis foram mais 20. Então, dos R$ 50 que sobraram, é em cima desses R$ 50 que vai incidir o imposto. É isso? Perfeito, perfeito. Então, de um total daquilo que é meu. Tá. Não aquilo que eu tenho que receber e repassar para órgãos fixados pela legislação. Não. Estamos falando do imposto de renda que incide sobre o meu rendimento. Sim, então, o meu rendimento, que é o valor total dos emolumentos no mês, eu vou tirar as despesas da atividade, que a legislação tributária considera dedutíveis, vou tirar dependentes, se tiver, vou tirar a contribuição previdenciária a minha pessoal e vou tirar, se o caso, a pensão alimentícia. Aí, de um total que é chamado de rendimento bruto, eu chego a um saldo chamado rendimento líquido. É esse que eu mando para a tabela do imposto de renda. Entendi. Então, eu já vou aproveitar aqui essa questão do repasse que a gente falou para ir para a segunda pergunta, que é: os repasses da tabela de emolumentos devem ser escriturados no livro caixa? Então, a gente está começando, entrando para um terreno bastante, eu diria, em época de guerra, terreno minado. Ou seja, é aquele que, se você não pisar com cuidado, corremos o risco da explosão. Então, temos que pisar nesse terreno com algum cuidado. E o cuidado necessário me sugere a ideia de que, embora muito controvertido, tecnicamente, repasse por não ser rendimento do contribuinte, não estará no livro caixa como receita sua, como rendimento do trabalho não assalariado que ele, notário ou registrador, realiza. Então, note bem que isso é sutil e é muito importante, eu tenho certeza
que quem assistir a esse vídeo vai voltar algumas vezes para não ficar com dúvida. Repasse não é rendimento do trabalho não assalariado do notário do registrador. Então, não entra no livro caixa. Logo, não entra ou não deveria entrar no livro caixa. Agora, ó, uma pergunta minha, não é dos nossos participantes aí do grupo. Se ano passado eu coloquei e descobri agora nessa entrevista aqui que não era para ter colocado, como que eu faço? Então, mas veja só, esse comentário ainda reclama, exige um complemento, porque senão as pessoas vão ficar com mais dúvidas do que já tinham quando iniciaram o acompanhamento dessa entrevista. Veja só, não deveria estar no livro caixa se quem exigir cometer o grave equívoco de considerar repasse um rendimento do trabalho não assalariado realizado pelo notário e pelo registrador. Lá atrás, quando ainda existia entre nós a chamada CPMF, aquela contribuição provisória destinada à saúde e tal, a Receita Federal recebia informações de todas as instituições financeiras, fazendo um acompanhamento do quanto passou pela conta de cada um. Porque a CPMF, você se lembra, ela incidia sobre a movimentação bancária. Então, eu movimentava na minha conta um determinado valor, o banco, sobre esse valor, já calculava e descontava de mim a CPMF incidente. Então, para que a Receita Federal pudesse entender bem a situação tributável do contribuinte, ela acompanhava a movimentação bancária. E como é que pode alguém por cuja conta bancária passam 150 declarar lá na sua declaração anual que recebeu de rendimento só 100? E essa é a realidade, porque os outros 50 foram os repasses. Então, naquela oportunidade, a gente sugeria que todos escriturassem o valor total pago pelo usuário, só que ato contínuo, na mesma data, já desse saída aos repasses. Por quê? Dessa forma, ele demonstrava que recebeu 150, mas que 50 não lhes pertencia. Uhum. Então, esse efeito demonstrativo no livro caixa foi recomendação nossa lá atrás. Mas passou o tempo, a CPMF desapareceu. Travou aqui a imagem do Herance, gente. Só um minutinho, vamos ver se a internet já se restabelece. Efetivamente o meu rendimento. Tá, cortou um pouquinho a sua fala, Herance. Só resgata para a gente, por favor, a última parte da frase, que é porque a CPMF agora não existe mais, então hoje, se eu receber 150 e pagar 50 de repasses, eu vou declarar só o 100. Pois é, como a CPMF desapareceu, ela foi extinta, desaparece ela. De novo, com problema de internet. Acontece nas melhores famílias, gente. Vamos ver se retoma. Espera aí, só um minutinho. Pois é, então, com a extinção, com o desaparecimento da CPMF, desaparece também a razão da nossa recomendação lá do passado.
Ou seja, eu não preciso mais produzir qualquer efeito demonstrativo para a Receita, porque hoje, inclusive, ela tem instrumentos, ferramentas mais do que suficientes para saber quanto do todo representa os meus emolumentos. Ela pode ir para o portal do CNJ, para o portal dos tribunais estaduais, e ela vai ver quanto cada unidade de notas ou de registro tem como, entre aspas, faturamento mensal. Quanto disso é repasse, quanto não é. Então, perdão, aquela providência de antes não mais se faz necessária. De modo que hoje, considerando a sistemática tributária vigente no país, especialmente no tocante ao imposto de renda, não há que se falar em escrituração de valores estranhos à relação jurídica mantida entre contribuinte e o sujeito ativo do imposto. Basicamente é isso. Sim. Sim, entendi. E aquela questão que eu coloquei, se eu botei isso do meu caixa, botei esse valor bruto dos repasses como recebimento ano passado, e agora eu me deparei com essa entrevista, o que eu faço esse ano? Então, veja só, aí eu precisaria te fazer uma pergunta para poder te responder. Como é que você está fazendo essa escrituração dos repasses? Como é que eles entram e como é que eles saem do teu livro caixa? Porque se você estiver fazendo como lá atrás a gente recomendava, só para fins de produção de efeitos demonstrativos, eu diria que nem é problema. Não é mais recomendação, mas não estou vendo qualquer problema em você lançar 150 e ato contínuo lançar saindo 50. Isso, à guisa de exemplo, evidentemente, eu Sim, lanço aí esses números. Agora, se você estiver considerando o repasse uma receita sua tributável, e quando você efetiva esse repasse, você estiver considerando uma despesa sua, aí a coisa pode ficar um tanto perigosa. Aliás, a gente ainda faz, ou tenta fazer, a melhor indicação e a melhor interpretação de um ato da Receita Federal que surge em agosto, salvo engano meu, 7 de agosto de 2020, que é uma solução de consulta COSIT. Ela levou o número 94 e ah, ela tem essa uma é a lógica. minha próxima pergunta. Muito bem, o pessoal do grupo está questionando Ah, sobre essa é? COSIT Ah, não, 94, exatamente. mas Thalita, essa solução de consulta, ela veio para colocar pólvora numa situação que já não era muito tranquila. Né? Então, já que é uma pergunta, eu me dou direito até de me estender um pouquinho a esse respeito, já considerando que você tenha feito a pergunta. Veja só, a solução de consulta 94 ela é muito extensa. Vou fazer aqui uma síntese muito até perigosa, mas essa solução de consulta 94 manifesta uma lógica muito torta, data vênia, da autoridade fazendária que a produziu, e ela é torta a lógica dessa solução de consulta, porque ela viola, ela maltrata conceitos legais tributários, ou seja, ela não reconhece o que seja efetivamente rendimento do trabalho não assalariado, que é o que produz, vamos dizer assim, a, a relação jurídica entre o notário registrador e a União, o sujeito ativo do imposto de renda. Nessa solução de consulta, que na verdade é resposta dada a uma corregedoria geral de justiça
que fez lá uma série de indagações ao fisco. Por exclusão, a gente chega à conclusão de que a corregedoria que indagou, que ofereceu, que provocou a Receita Federal foi a Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Isso por exclusão. Há indícios lá na solução de consultas, de consulta 94, que me permite chegar a essa conclusão. Mas isso pouco importa. O que importa é que foram feitas indagações e o fisco respondeu. Essa solução de consulta, ela chega a dizer que tudo que entra tem que ser escriturado como receita e tudo que sai, na data que sair, tem que ser escriturado como despesa. E aí está a grande violação, por assim dizer, do direito do contribuinte e até da ação de maltratar conceitos de direito tributário. Por quê? Porque há muitos valores que passam pelas mãos dos notários e dos registradores, mas que a eles não pertencem. Não são deles, né? Eu brinco. Quem é titular de cartório acaba sendo o secretário do governo, porque ó, eu estou recebendo o valor, mas eu estou repassando, não é meu. Não, então, assim, por que eu vou pagar imposto disso? Eu sou mero secretário, eu estou aqui trabalhando de graça para o governo, né? Pois é. E não que notários registradores não devam prestar contas desses valores. Ao contrário, notários registradores passam o tempo útil integral do exercício da sua atividade prestando contas. Prestando contas. Sociedade... E aí se não prestar contas, né? Pois é. À sociedade, ao usuário, ao Estado, a todos, as corregedorias, a todos os órgãos dotados ou com esse envolvimento correcional. Então, notário registrador abre as portas da sua unidade pela manhã e já tem gente lá dentro esperando prestação de contas. Isso não é de hoje, né? O mundo moderno está dotado de ferramentas muito modernas, muito ágeis, né? Então, a prestação de contas hoje vem de todos os lados, né? Ela é exigida de todos os lados a todo instante. Exatamente. Lógico que isso requer muito cuidado. Mas e aí, o que os titulares e registradores, os notários e registradores fazem, então, com essa solução da COVIT, da COSIT 94? Então, veja só, quando essa solução foi editada, nós tratamos, você bem sabe, uma grande parte do trabalho que hoje o INR realiza tem a ver com a contabilidade para cartórios. E um pedaço dessa atividade dita contabilidade para cartórios é a escrituração de receitas e despesas para os fins de apuração do imposto de renda daquele que está à frente da unidade. E a gente fez com todos os nossos clientes dezenas, aliás, já ultrapassamos a casa da primeira centena, de modo que a gente procurou um a um para nos posicionarmos em relação à solução de consulta 94 e oferecer caminhos. Então, a todos eles, nós detalhadamente explicamos o que vem a ser essa solução de consulta 94. E aí eu preciso, Thalita, dar um passo para trás para buscar no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente na legislação tributária federal, o que se tem a respeito de uma solução de consulta. O que é e para que ela serve? Então, a solução de consulta, ela é o resultado de uma provocação feita pelo contribuinte ou por uma entidade de classe de contribuintes ou até por um órgão público, como foi o caso dessa 94. E provocado, o órgão fazendário da União, a Receita Federal, está obrigada a responder.
quando responde, soluciona o impasse por ela trazido. Então, solução de consulta nada mais é do que resposta a indagações feitas por pessoas naturais, por pessoas jurídicas, mas interessadas numa determinada orientação. Solução de Solução. consulta de uma corregedoria ou de um contribuinte acaba virando uma norma nacional, então? Então, mas veja só que interessante. Aí eu piso num outro terreno que também é Que esse bastante que é o importante. perigo, né? Que nem quando em gestão a Então, gente fala, olha, você está trazendo um problema, então vamos fazer o seguinte, traz a solução também, porque pois é, já que você levantou a bola, a responsabilidade é sua, você é o pai da criança, vai lá e cuida disso. Na dúvida, então é melhor não ir para a COSIT, não fazer nenhuma consulta. É isso que eu estou entendendo? Na dúvida, pergunte os especialistas do mercado, como o INR, e aí tente resolver internamente sob o perigo de impactar a nação. É isso? mais ou menos. Eu acho que é uma leitura muito interessante que você está fazendo, mas veja só, nós precisamos, com base no que está vigorando, entender o que é uma solução e o que ela traz. O que o contribuinte tem que fazer diante de uma solução de consulta quando ela é editada, quando ela é publicada. Solução de consulta, então, é uma manifestação do sujeito ativo. Isso vale para outras esferas, tá? Estamos falando da Receita Federal por Sim. conta do imposto de renda. Mas, então, é uma manifestação fazendária por provocação, por meio da qual o órgão fazendário diz como é que a legislação deve ser interpretada. Então, note, e importante que todos aqueles que nos assistirem percebam isso, que solução de consulta não inova, não cria regra nova. Solução de consulta é uma ferramenta utilizada pela administração para dizer, olha, a legislação em vigor deve ser interpretada assim. Assim, desta forma. Ou seja, é algo que já existe. Você não sabe como aplicar, perguntou e eu estou te respondendo. É para aplicar a legislação tributária dessa forma. E aí, Thalita, duas consequências ou dois efeitos surgem de uma solução de consulta, especialmente em solução de consulta COSIT. COSIT é sigla, parece Covid, mas é Eu COSIT. quase falei Covid. Coordenação Geral do Sistema de Tributação. Então, é um órgão maior da Receita Federal no que diz respeito ao poder de interpretar a legislação. Uma solução de consulta produz efeitos retroativos. Porque se a lei já existe e o fisco só está dizendo como é que ela tem de ser aplicada, ela tem de ser aplicada hoje, amanhã e deveria ter assim sido aplicada. Ela volta Olha no que problema, tempo. né? Ela volta no tempo colhendo todos os fatos geradores que ainda não foram extintos pela decadência. Ou seja, decaiu o fisco do direito de lançar, então esses fatos ficaram para trás. Mas todos aqueles ainda não colhidos pela decadência estão no São âmbito sujeitos à de revisão. isso, abrangência dessa interpretação. E vamos E falar então de mais, prescrição, porque é uma das perguntas que veio aqui. A gente está em 2021. O que é essa prescrição? Né? Qual que é o período válido? Qual o período que poderia ser escrutinado? para ficar mais fácil para aqueles que nos veem, Thalita, eu não vou entrar aqui no mérito de fazer distinção entre prescrição e decadência. Eu vou me referir a um período
em que o fisco pode retroagir e exigir. Tá? Lógico que tem sutilezas importantes que distinguem o direito de lançar do direito de cobrar, mas o fato até onde o fisco pode fiscalizar a minha escrituração. Eu acho que é bem isso que as pessoas querem saber. Isso. Então, nós temos que pensar, e aí é regra efetivamente de decadência, de voltar no tempo 5 anos, lógico que não considerando aquele que se está no momento. Eu diria, pense, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pense na declaração do imposto de renda. Eu estou fazendo uma declaração do imposto de renda em 2021, mas que se refere a 2020. Então, eu preciso contar 5 anos a partir de agora e guardar todos os documentos. Então, eu estou em 2021, eu guardo a declaração de 2021, que se refere a 2020, e todos os documentos. E aí eu conto 5. Então, eu estou em 21, 22, 23, 24 e 25. Então, até o final de 2025, eu tenho que manter aquilo que se refere a 2020. Fazendo o raciocínio de trás para frente, para tentar te responder, eu diria que, nesse momento, nós temos que ir até 2016 exercício, que se refere ao ano calendário 2015. Porque eu tenho o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Então, até esse momento, eu ainda tenho de prestar contas em relação à minha declaração de 2016. Entendi. Então, ano calendário. Estamos em 2021. Tratamos desde ano calendário 2015, ano base 2016. É isso? Isso. Não. Ano Não. calendário e ano base é a mesma coisa. São Ah, é mesmo? sinônimos. Tá, então tá É bom. uma expressão, ano base é uma expressão antiga que foi Tá. substituída pela Receita Federal muito tempo atrás por ano calendário. Então, ano Ah, ok. base para declaração do imposto de renda não existe mais. Existe para outras obrigações, mas não para declaração de ajuste anual. Então, Ah, entendi. declaração de ajuste anual é exercício, o ano em que se presta conta, por meio da entrega da declaração. Então, 2021, exercício. Ano calendário 2020. Então, ano calendário é o período de tempo onde os fatos geradores ocorreram. Tá. Então, vou recapitulando um pouquinho. Consulta 94, COSIT, se eu fiz alguma coisa diferente da interpretação que eles deram nesta consulta 94, eu tenho que reavaliar tudo que eu fiz desde 2016. Sim, em tese, sim. Eu quero falar mais a respeito de como essa situação está, Thalita, porque quem me assistiu, porque em vários momentos a gente se manifestou em relação a essa solução de consulta 94. Aliás, está no grupo, eu vi até uma pergunta dele, doutor Alexis, que é presidente da Escola de Notários Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Eu e o Anderson, que é meu filho, meu sócio, que você conhece bem, nós fomos entrevistados pela escola lá do Rio de Janeiro por conta do interesse que tinham em assuntos relacionados com a contabilidade de cartórios. Aí o Anderson, como sua grande expertise, falou bastante a respeito das questões relacionadas com direito do trabalho, com e-social, e comigo ficou a parte tributária. E uma das indagações que o doutor Alexis fez naquela oportunidade teve a ver com a solução de consulta 94, porque, reitero, ela é de agosto de 2020. E essa entrevista foi feita ao vivo em 15 de outubro, dia do professor,
do ano passado. Então, 2 meses depois, a gente já estava falando sobre essa questão. E eu tenho que reconhecer aqui que o tom que eu utilizei, que nós utilizamos em setembro, quando conversamos com todos os nossos clientes um a um, comparando com o tom utilizado em eventos como esse do Rio de Janeiro e alguns outros, esse tom tem sofrido algum tipo de alteração. O que eu quase recomendava lá atrás, no início com algum cuidado, eu tenho que colocar isso, da vigência dessa solução de consulta 94, daquele tom, aquelas recomendações, nem todas hoje eu faço. E não faço porque a própria Receita Federal, um dos efeitos, além daquela retroatividade no tempo, um dos efeitos da solução de consulta COSIT é que ela vincula, no âmbito da Receita Federal, todos os auditores fiscais. E eu tenho visto, de lá para cá, que os auditores da Receita Federal não têm dado lá muita importância para a solução de consulta 94. Ou seja, aqueles que são da casa estão vendo a solução de consulta como inoportuna, deduzo eu. Nossa! Gente, A coisa... tem que ter os contatos lá dentro da Receita para saber que isso realmente está acontecendo, porque como é que eu vou saber qual é o fogo que está maior se eu não sei o que está acontecendo na Receita, né? Veja só, Thalita, a solução de consulta vincula os auditores fiscais. Né? Então, vincular significa todos têm de fazer o seu trabalho como auditores fiscais com a solução de consulta 94 debaixo do braço. Ou seja, aquele que está fiscalizando um notário, um registrador, tem de, no momento já inicial da fiscalização, ou no curso dela, se ela tiver começado antes de editar a solução de consulta 94, agir em conformidade com esse ato administrativo. Tem de agir em conformidade. E o que a gente está assistindo é que as fiscalizações, os processos administrativos de fiscalização tributária seguem como se a solução de consulta 94 não existisse. Espero que o chefe dos auditores não veja essa entrevista. Não, eu até gostaria muito que ele visse, e como o meu nome está estampado aí na tela, se ele quiser, até forneço a ele o meu CPF, que ele nos procure para a gente conversar um tanto sobre isso, porque o contribuinte não merece esse tratamento. Não, e assim, cada um interpreta de uma forma, aí você fica com dúvida, não só em relação aos anos que retroagem, mas se devo, se não devo mudar, se eles estão ou não estão prestando atenção. Nossa, o último apaga a luz, né? Thalita, eu estou com notários registradores há 31 anos, você sabe bem disso. É desde que você tinha 3 anos, né? Porque está super bem conservado. Gentileza tua. Então, eu não estou aqui em defesa do notário do registrador quando me coloco contra a solução de consulta 94. Eu estou em defesa do direito tributário. Essa solução maltrata, ela espanca algumas questões tributárias que o coordenador geral do sistema de tributação tinha o dever, pelo cargo que ele ocupa, de ser o primeiro, um dos primeiros a observar isso tudo. Aqui não cabe 50 tons de cinza, né? Aqui tem que ser preto no branco, não cabe isso mais. A gente tem tantas coisas importantes para cuidar, ainda mais num mundo de crise pandêmica. Eu vou ficar com dúvida se pode ou se não pode. É judiar, né? A gente já sabe que a vida dos registradores, dos notários, não é fácil. Os magistrados não entendem da lei dos registros públicos, né? Na grande maioria. Aí eles acabam fazendo uma consulta para a Receita Federal, que também não entende do que está acontecendo com os titulares, e aí vira uma grande confusão, mas quem é penalizado é quem tem que pagar o imposto, às vezes até indevido. Né? Pois é. Aí no
no grupo, Thalita, eu assisti aqueles debates todos, não pude, no momento, me manifestar e depois o time acabou perdido, mas tem muita gente que efetivamente não sabe o que fazer. Muita gente Ah, está eu estou nesse nessa grupo. Se situação. eu fosse titular, eu estaria nesse grupo. Veja só, veja só. Uma coisa importante dizer. A maciça maioria para não dizer totalidade, porque eu tenho dúvida com relação a um ou a dois que ainda hesitam, mas eu diria praticamente a totalidade dos clientes da NR Contábil para os quais nós fazemos escrituração de livro caixa decidiu não colocar em prática a solução de consulta 94. Ah, importante, muito Vão importante isso. vão esperar o fisco recebê-lo de braços abertos, mas com um par de luva de boxe do lado para brigar na defesa de direitos, porque Sim, não dá para atender aquilo tudo que a solução de consulta coloca. importantíssimo isso que Pasme, você colocou. veja só, pasme, a solução de consulta diz que quando um devedor lá daquela relação jurídica denominada alienação fiduciária de bem imóvel, quando o devedor se transforma em inadimplente e aí quer purgar a mora, ele pode procurar o balcão do registro de imóveis competente e lá no balcão pagar a dívida dele. O registrador recebe e tem lá, por meio de um expediente bancário, transferir aquele numerário para o credor daquela relação de mútuo em que o imóvel funcionou como garantia. Se a purga da mora ocorrer no último dia, por exemplo, Do de um ano, mês, do mês. do mês, estamos em março, alguém vai lá purgar a mora no dia 31 de março. Para cumprir esse expediente, essa formalidade de transferência, eu só consigo transferir 2 dias depois. Portanto, no dia 2, 3 de abril, não vou falar 1º de abril, porque senão vão achar que é mentira. Então, E se dia mudou o 31 mês. não for sexta-feira, né? Senão é dia 4, Então, 5. veja só. Não, mas veja só, mudou o mês. Eu recebi no mês e repassei no outro. O mês de março, a depender do valor da dívida que foi paga no balcão, sobe ou pode subir de forma espetacular. E com essa elevação, se eleva o valor do carnê-leão que eu terei de recolher no mês seguinte. É verdade. De onde eu tiro dinheiro para recolher esse carnê-leão que não deveria De um dinheiro existir? que não é meu, né? Pois é. Não, mas no mês seguinte, quando você repassou, vai funcionar como despesa. Mas se a receita naquele mês for normal e esse valor da purgação da mora tiver sido fora da curva, muito alto, eu vou ficar com um déficit, com saldo negativo no caixa. Que quanto mais perto do final do ano eu estiver, maior o risco eu corro de perder esse déficit e não conseguir compensá-lo. Então, a solução de consulta 94 Ih, travou. pode sim onerar o notário e o registrador. Herence, você está me escutando? Bom, retomamos a gravação. Herence, pode retomar um pouquinho a frase para a gente recuperar a linha de raciocínio, por favor? Ok. Eu estava com o raciocínio seguinte. A solução de consulta 94, como toda e qualquer solução de consulta, como nós já dissemos, não pode inovar. Ela não introduz regra nova, mas a 94 introduziu. Aquilo que nunca foi tributável passou a ser.
Isso não pode ser introduzido por solução de consulta. Deve-se obedecer um dos principais princípios constitucionais tributários de que se tem notícia, que é o princípio da legalidade. Não há tributo sem lei que o estabeleça. Então, solução de consulta 94 é algo a se pensar, a se contestar, e se houver algum ato da fiscalização da Receita Federal praticado com base nessa solução de consulta e que agrida direitos consagrados pela lei, o notário, o registrador, que são os contribuintes destinatários dessa solução de consulta, devem se insurgir contra. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Tá? Essa questão, Thalita, por tão tormentosa que eu queria, aproveitando essa entrevista que você gentilmente faz, de me colocar à disposição, bem assim, a consultoria NR, à disposição de todos aqueles que ainda ficarem com dúvidas. Qual o e-mail que você poderia deixar para quem está nos escutando, Herance? Olha, Thalita, qualquer e-mail das pessoas que compõem o time da consultoria, mas para facilitar, se entrar no nosso site, no portal das publicações NR, que é nr.com.br, e ir lá no botão consultoria, é só preencher ali o formulário, oferecer a dúvida, e a gente, se precisar, legal, deixa o telefone lá, se a gente precisar, a gente faz o retorno pela via telefônica, enfim, a forma com que você vai chegar a fazer contato conosco e a forma pela qual a gente vai te atender é o que menos importa. O que importa é que nossas portas estão escancaradas, sobretudo por conta da importância e gravidade desse assunto. Ótimo, okay? Não, muito bom saber disso, agradeço a disponibilidade de vocês e já vou indo para as 3 últimas questões por conta do nosso tempo. Uma delas foi o André Guerra e o Paulo que fizeram, eles mencionaram bastante questão de simulação, dolo ou fraude, e o que tem a ver a escrituração de receitas e de despesas com essas figuras. Você pode esclarecer isso para a gente? Depois tem uma perguntinha aqui de CNPJ, se titular pode participar de outra sociedade como proprietário de empresa e de aquisição e aluguel. Mas vamos ficar com essa primeira aqui de simulação, dolo ou fraude. Tá, mas se for constituição de empresa para alugar bens móveis e equipamentos para cartório, eu acho que dá para fazer uma análise que eu diria que chega as 3 indagações ao mesmo tempo. Vamos ver assim, para partir do mais simples, Thalita, pode alguém, como delegatário do Estado, ser sócio de uma pessoa jurídica? Resposta, sim. Eu sou, por exemplo, posso ser um notário e herdar uma pessoa jurídica. Então, passo a ser sócio. Eu tenho ações ou cotas dessa sociedade, portanto, sócio dela eu sou. E não há qualquer incompatibilidade. Contudo, administrar essa pessoa jurídica nos parece, e isso é o posicionamento, inclusive, da consultoria NR, me parece que essa administração entra em rota de colisão com o exercício da função delegada, com o exercício da função notarial e da função registral. Então, se a pergunta é, posso ser sócio? Resposta, sim. Se a pergunta for, posso administrar essa pessoa jurídica? E a resposta, no nosso entendimento, é não. Não, eu teria que contratar alguém para ser o administrador desta empresa da qual eu faço parte, da qual eu sou proprietária também. Pois se eu figuro do quadro societário, é porque a empresa tem mais do que o herance nesse quadro. Tá? Então, que a sociedade eleja outra pessoa, o outro sócio,
para administrá-la, porque o herence não pode. Tá? Essa, mais ou menos, a ideia. E desse patamar, partindo para um outro, como é que fica aquele que constitui uma pessoa jurídica com mais alguém para alugar bens móveis e equipamentos para o cartório? Isso pode, eu vou dizer assim, depende. Se a constituição dessa pessoa jurídica, estando o notário e o registrador como sócio dela ou não, isso não importa, não há vedação quanto a isso, ele não pode administrar, como a gente viu anteriormente, mas sócio ele pode ser. Mas a Receita Federal vai olhar com muito interesse para aquilo que essa empresa faz. Se ela foi constituída apenas e tão somente para receber como patrimônio seu, né, em constituição lá das cotas, aquilo tudo que pertencia ou que estava sendo utilizado pelo cartório, para depois, por meio de um contrato de locação, utilizar ou seguir utilizando isso tudo, e não tiver um outro cliente sequer, aí nós vamos chamar aquelas figuras do Código Tributário Nacional e da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária para tratar lá daquelas figuras tão importantes da simulação do dolo, da fraude. Né? Então, quem constitui, na ótica da Receita Federal, e eu acho que a gente não consegue derrubar esse entendimento, tá? Quem constitui uma pessoa jurídica, recebe como patrimônio dela, pessoa jurídica, tudo aquilo que guarnece o cartório do ponto de vista dos bens móveis e dos equipamentos, e depois celebra um contrato de locação com o cartório, a Receita Federal, juntando aí algumas outras peças desse quebra-cabeça, pode concluir e apontar que se está com conduta evasiva. Evasão fiscal é crime, é fuga ilegal. Elisão é planejamento, é lícito. Elisão pode, evasão não. Então, quando... Posso fazer uma pergunta? Diga. Sim, eu sou titular de cartório, eu me junto com mais 5 titulares, monto essa empresa, e essa empresa vai ter 5 clientes, todos eles cartórios. Não tem clientes fora do âmbito do extrajudicial. Isso é elisão ou não? Então, elisão pode, evasão não pode. Isso é importante deixar bem nítido. Pode ou não pode? Eu diria, o fisco poderá concluir que é evasão, que é proibido, que é simulação, dolo, fraude. E por quê? Lembra-se que eu disse agora há pouco que o fisco, com algumas outras peças desse quebra-cabeça, vai concluir se sim ou se não. Porque quando alguém constitui, e peço aqui vênia e antecipadamente desculpas àquele que faz isso, mas não faz com essa intenção, porque não é a ele que eu me refiro, mas quando alguém constitui uma pessoa jurídica para fazer uma operação única de aluguel com o próprio cartório, ele está fazendo isso tão somente para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Ele não está fazendo algo verdadeiro. Ele não está constituindo uma pessoa jurídica para atuar no mercado de locação de bens móveis e de equipamentos. Ele está simulando que essa pessoa jurídica faria isso e faz isso só com o cartório. E uma peça fundamental desse quebra-cabeça que a Receita vai buscar assim, prontamente, é o valor dos bens fixado nessa relação contratual de aluguel. Sim, é o valor de mercado, né? Para ver se não... Pois é,
Não, e tem gente assim. Aí seria, né? Que legal, é legal que eu posso agora falar um milagre sem revelar o nome de santo. Alguém que faz um contrato de locação, ok, cartório de um porte razoável, então celebra lá um contrato mensal de 30 mil, 40 mil, 50 mil de aluguel. E os bens são sempre os mesmos. Sempre. Esse contrato vigora há mais de 10, 15 anos. Os bens móveis e equipamentos, com exceção de um ou outro, seguem os mesmos. A mesa que está no gabinete do titular é ela, desde sempre, que perde valor. Os bens no tempo perdem valor, e bens desse tipo de natureza. E, na verdade, os contratos são reajustados a cada ano. Então, a cada ano que passa, aquele objeto da locação fica mais caro. E se você fizer uma continha fácil de fazer, é por isso que eu digo isso, hoje é ingenuidade. Se você fizer uma conta de quanto eu estou gastando com cada bem por aluguel, na verdade, eu compraria todos esses bens e nada mais gastaria. Eu estou alugando há décadas esse mesmo bem. Com o valor do aluguel de 1, 2 anos, eu teria comprado o bem. Então, essa lógica, essa fragilidade, isso é claro que é simulação aliada a dolo, a intenção de se evadir, de fugir da legislação. Deixa eu fazer uma observação, Herence, que é a seguinte... Só um dado importante. Tá, pode terminar, desculpa. Por ser crime contra a ordem tributária, o fisco, quando constata isso, glosa, lança o valor de ofício do imposto, aplica a multa agravada de 150% e está obrigada a oficiar o Ministério Público, porque se é crime, o Ministério Público precisa ser informado, ele recebe a notícia, se confirmar os indícios da autoria do crime, ele oferece a denúncia ao Poder Judiciário. Então, Receita Federal, Ministério Público e Poder Judiciário. Isso é muito, muito, muito sério. Fora que agora a Receita Federal, além de oficiar o Ministério Público, por um convênio aí feito às escondidas, por assim dizer, sem crítica, mas oficia o Ministério Público e comunica a Corregedoria. Estamos oficiando o Ministério Público porque um delegatário da tua área geográfica provavelmente, possivelmente, cometeu crime contra a ordem tributária. E aí o indivíduo pode ser processado criminalmente e ainda perder a delegação. Incrível, né? Assim, o que não fazer. Depois de passar num concurso dificílimo, de estar em um cartório bom, você vai se preocupar em se colocar em risco, né? Mas a reflexão é individual, né? Obviamente, respeitando todos aqueles que não têm essa intenção. E que é isso que eu queria colocar aqui agora. Essa questão de... saber a possibilidade, compatibilidade do titular de cartório ser sócio e administrador de uma outra sociedade empresária, pelo que eu sei, desse daqui não tem nada a ver com bens de aquisição, de aluguel de imóveis para o cartório. É um negócio completamente nada a ver, relacionado à construção civil. Nesse sentido, se o titular pode ser. Se ele não for administrador, pode ser. Pode ser. Legal. E na outra pergunta... É uma via muito importante de investimentos, né? O indivíduo tem o direito de investir aquilo que consegue amealhar, aquilo que consegue poupar, onde quiser. E participar do capital de pessoas jurídicas é uma forma de investimento bastante interessante. Independente faz a economia girar, né? O que precisamos atualmente. Pois é. Exatamente. E aí a outra questão da locação de imóveis,
e computadores, ele fala assim: a Receita Federal já se manifestou informalmente em reunião com os titulares, aí nem sei se é naquela reunião, das reuniões de conformidade, né, que iniciaram em Foi, 2019, mas ela já se foi. manifestou informalmente, queria glosar qualquer lançamento de despesa de aluguel que implicasse em elisão fiscal. Quais são os limites e requisitos para esta prática? Então, Thalita, quem perguntou fez aí uma confusão entre elisão e evasão. Tá? Tá, O que a Receita acha é que seja evasão, que tá. seja ato proibido, tá? Que é fuga ilegal do tributo. Então, é assim, na verdade, alugar bens duráveis pode sim. A Receita não vai se incomodar, até porque não pode se incomodar. O problema é o contrato de locação, é o objeto dessa locação, é o valor de mercado dessa locação. Todo bem durável, se eu comprar, eu não posso pôr no livro caixa, porque a aquisição de bem durável constitui aplicação de capital. E aplicação de capital não é despesa dedutível. Isso alguma coisa muito vasta, teríamos que ter um pouco mais de tempo para aprofundar, mas na superfície desse assunto, eu diria, a aplicação de capital não tem espaço em livro caixa. Então, Ok. se eu comprar o imóvel, o valor de aquisição do imóvel não vai para o livro caixa. Comprar o computador, o valor não vai para o livro caixa. Se eu comprar mesa, cadeiras, armários, o valor de aquisição não vai para o livro caixa. Agora, se eu alugar o imóvel, o valor mensal da locação vai para o livro caixa. Se eu alugar computador, o valor mensal do aluguel vai para o livro caixa. A Receita não pode se opor. Então, alugar pode, comprar não. Então, o valor da compra não tem espaço no livro caixa. O valor do aluguel, desde que o bem, objeto da locação, seja necessário, a sua utilização seja necessária para a prática de atos notariais de registro, sim, pode. Agora, se você alugar um bem que utiliza no cartório, faça um contrato de locação para não deixar qualquer dúvida. Não pode ser leasing, tem de ser locação pura e o valor tem que respeitar o mercado. Nós estamos vindo, diria a minha falecida avó, nós estamos indo e a Receita Federal já está voltando. Ela aprendeu a fiscalizar cartório. Então, pelo menos ela tem uma noção muito melhor do que do passado. Então, é lógico que a gente precisa, se alugou de fato bens móveis, títulos e crédito, que o contrato revele, escancare todas as informações reais e verdadeiras dessa relação locatícia. Porque Entendi. aí, tanto quanto o contrato de locação do imóvel, não haverá problema. E vamos então para a nossa última pergunta. Ah, mas antes da nossa última pergunta, queria deixar claro aqui que esse vídeo vai para o canal do YouTube do INR, tá? E também já gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo a conhecerem o site da Tax7, que é onde a gente coloca todos os nossos produtos, serviços e onde tem todos os depoimentos dos nossos clientes. E se vocês estiverem interessados em 4 aulas gratuitas sobre gestão por processos. A gente vai fazer um lançamento agora em abril de 2021, mas para participar dessas aulas gratuitas, você precisa se inscrever em um site que está publicamente lá na bio do meu Instagram, que é tax7.gestão. Então, se você tem interesse em se organizar melhor para passar por essa crise pandêmica, tem aula gratuita que vai começar em abril, mas que precisa de uma pré-inscrição feita pelo link da bio lá do Instagram da Tax7, tax7.gestão. E aí, a última questão, que é uma questão minha também, porque eu já participei de um treinamento seu, Herência do INR, sobre essas reuniões de conformidade da Receita. Em que pé está isso? Então, a Receita Federal
nos anos de 2018 e principalmente 2019, percorreu algumas capitais e algumas grandes cidades do Brasil e realizou as chamadas reuniões de conformidade. No estado de São Paulo foram 4, algumas no estado de Minas Gerais, onde tudo começou. Um outro grupo fez reunião de conformidade no Paraná, passou-se por Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará já tinha sido visitado, enfim. A Receita, nesse período até o final de 2019, visitou com essas reuniões de conformidade vários pontos do Brasil e realizou essas reuniões só com notários e com registradores. Já falamos bastante a respeito dessas reuniões, mas o que mais ficou como mensagem foi algo assim: olha, nós estamos ao lado dos cartórios, queremos ser parceiros dos cartórios e vamos dar a oportunidade para que todos façam o que devem efetivamente fazer e por conta dessa oportunidade, vocês têm 60 dias a contar de hoje para regularizar a sua situação, tá? Você que sabe que tem lá alguma coisa que não esteja respeitando a legislação tributária, você tem esses 60 dias para revisitar toda a tua escrituração, as tuas declarações e retificar o que for necessário. E aí vai nascer um valor do imposto que você vai pagar com multijuros, mas é muito mais barato do que se nós, a Receita Federal, levantarmos isso em procedimento de fiscalização. Essa grande mensagem, isso ficou. E entre as principais perguntas, tinha lá a questão, inclusive, dos repasses, em que a Receita, ou o auditor que estava fazendo a apresentação do tema, com o microfone na mão, disse para quem quis ouvir que não era para escriturar como receita os repasses. Agora, se escriturasse, que fosse colocado entrando e saindo. Colocar só como despesa é que não podia, porque eles constataram, surpreenderam um notário certa vez que escrituravam todos os repasses só na saída. Então, aí é querer o melhor dos dois mundos, evidentemente. Chega a pandemia, a Receita Federal interrompe as reuniões de conformidade, mas em 10 de novembro de 2020, quando parecia, infelizmente, mau sinal que a pandemia estava no fim, a Receita Federal retoma as reuniões de conformidade, só que realizou uma online. Fez uma reunião de conformidade com notários registradores do estado do Maranhão. E aí, notem, foi a novembro de 2020. Nossa. Já estava publicada a solução de consulta 94. E aquele com o microfone nas mãos e que falou pela Receita Federal, apresentando o tema da conformidade, ao final, eu tenho gravado isso, ao final diz assim: a orientação da Receita é para que não se coloque no livro caixa os repasses por fora. Ele fez lá uma distinção entre repasse por dentro e repasse por fora, e repasse por fora é tudo aquilo que não está no valor dos seus emolumentos, dos emolumentos do notário e do registrador. São aquelas parcelas que a tabela estadual trata de forma separada. Isso é repasse por fora. No estado de São Paulo é TJ, Secretaria da Fazenda, a solução lá encontrada pela gratuidade do registro civil, a contribuição feita à Sinoreg, notas e protestos Santa Casa de Misericórdia, enfim. Essas parcelas não transitam, e essa opinião daquele auditor fiscal que, em nome da Receita Federal do Brasil, falou para notários e registradores
90 dias depois de publicada a solução de consulta 94. Entendi. E Isso reforça. Teve mais Isso reuniões de conformidade de 2020 a Não, por 2021? enquanto, não, por enquanto, que pelo menos que eu saiba, não. Isso Tá. reforça o que eu acabei de dizer, Thalita, reforça aquela ideia de que o tom vem mudando. Aquilo que parecia que a Receita ia cobrar, que tinha surgido como a coisa mais grave de todos os tempos, que ficou como grave de todos os tempos na teoria, na prática parece que até a própria Receita não está pondo muita fé na orientação trazida pela solução de consulta 94. É lógico que o futuro não nos pertence, né? A gente vai ter que esperar o tempo passar para ver como é que isso efetivamente ficará. Nesse momento, eu não tenho coragem de dizer para quem quer que seja, olha, acho bom que você coloque em prática aquilo que a solução de consulta 94 prescreve. Pelo contrário, eu tenho que ser, usando de sinceridade e de empatia, dizer assim, eu, se estivesse no teu lugar, não colocaria. Tá Eu sei que a certo. responsabilidade é de cada um, que não me telefonem depois me cobrando. Mas, sinceramente, é isso que eu faria. Isso que eu faria. Entendido, entendido. Herance, muito obrigada pela sua participação. Chegamos aqui no É final isso, da tá? entrevista, foi muito lúcida, para mim ficou muito claro. Eu que não sou da área já entendi. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês que estão nos ouvindo, vai lá para o canal do INR, vai lá em consultar e preenche o formulário, pergunta para ele, explica o seu caso específico para eles te ajudarem com mais dados, né? Não adianta, a gente fala de contextos Felizmente, genéricos aqui, mas a gente sabe que cada cartório é um caso, cada ação produz uma consequência e a gente precisa analisar elas individualmente. Herance, obrigada, Thalita, obrigada pelo seu tempo. Thalita, Tenha uma boa Thalita, semana, viu? Oi, pode falar. obrigado para você também, mas só um detalhe que me parece muito importante, muito útil para quem está nos assistindo. Felizmente, uma boa parte de notários registradores são assinantes das publicações NR. Tá? E a gente vai fazer assim, as publicações vão considerar essa entrevista como uma edição de programas da TV INR. Então, Ah, nós vamos legal. publicar um boletim que Tá. vai veicular esse programa da TV INR e vai disponibilizar esse conteúdo a todos aqueles que tiverem interesse. E a Ótimo. partir do contato que tiverem com esse conteúdo, nós, como eu disse, escancaramos as nossas portas para poder seguir com as dúvidas que cada um tiver, tá bom? Ótimo. Thalita, muito obrigado. Trabalhar ao teu lado em iniciativas como essa é sempre muito legal. O teu astral é sempre up, e isso faz com que o nosso astral também se eleve, e principalmente daqueles que recebem, que são os destinatários desse trabalho que a gente está realizando, tá bom? Muitíssimo obrigado, boa semana para você também, cuide-se muito bem e cuide bem Isso. de todos aqueles que estão ao teu lado aí, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Herance. É sempre um prazer falar com você. E novas oportunidades Obrigado. surgirão. Legal, um Se abraço a cuidem todos. também. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.